continuar aqui com os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Pessoal, então nós vimos a questão da ordem pública, né? A gente viu a problemática de um conceito absolutamente aberto para a decretação de uma prisão preventiva baseado na ordem pública, né? Vimos alguns elementos em que a jurisprudência e a doutrina tentam conceituar a ordem pública, então, por exemplo, reiteração criminosa, gravidade concreta do delito, porque a gravidade abstrata não pode de maneira alguma. Vimos alguns problemas no que tange a isso. E agora a gente vai para o segundo requisito, segunda possibilidade, não requisito, segunda exigência, né, para a decretação da prisão preventiva, agora baseado na ordem econômica. Pessoal, vamos só relembrar. Não é necessário que para a decretação da prisão preventiva que todos esses requisitos, essas possibilidades estejam juntas. Pode ser que uma prisão preventiva esteja baseada apenas na garantia da aplicação da lei penal ou na ordem pública, né? Mas é possível também que elas estejam juntas, né? Então, pouco importa. Então, a garantia da ordem econômica. E, pessoal, veja que problema que nós temos no que tange a proteção patrimonial. E aqui é algo de se pensar. Será que o liberalismo trouxe pra gente uma proteção ao patrimônio maior do que a liberdade de um indivíduo? Porque, veja, se a prisão preventiva for baseada na garantia da ordem econômica, estamos colocando a economia e a ordem econômica um elemento mais importante do que a própria liberdade do sujeito. De forma que aquilo que é individual, aquilo que é inerente ao ser humano, fica a segundo plano do que algo material, no que tange ao patrimônio, garantia da ordem econômica, né? E essa ordem econômica, qual é a abrangência dela? Se refere à ordem econômica de todo um país? A ordem econômica, até que ponto que a conduta do sujeito lesiona a ordem econômica? Porque quando a gente pensa assim de uma maneira geral que a conduta daquele sujeito lesiona a ordem econômica, em uma primeira impressão, nós temos que a conduta daquele sujeito tem que, de fato, causar um rombo na economia do país, né? Então, só um banqueiro, um grande, absurdamente empresário, ou um grande, absurdamente político que desviou um montante absurdo da saúde pública, por exemplo? Veja, é muito difícil trazer um conceito tão abstrato desse em planos concretos. O que seria lesão à ordem econômica? Não se sabe. Para isso, o que a gente precisa recorrer? O que a própria lei diz, artigo 282, necessidade e adequação. Dentre a adequação, a gente precisa ter bem rígido a questão da proporcionalidade. Lesiona a ordem econômica o prefeito de Tangará da Serra, que desviou 50 mil reais? Lesiona a ordem econômica? Ou lesiona a ordem econômica o desvio ali de respiradores, em que impossibilitou, por exemplo, a construção de um hospital de campanha? O que é isso? É muito difícil. Então, por isso, a gente precisa ter bem conceituado, a gente precisa ter bem fixado a questão da proporcionalidade, para que a gente não caia em extremismos, né? Considerar que todo desvio de verba lesiona a ordem econômica. Não é bem assim, né? Então, essa questão que a gente estava falando, né? Em que nível a ordem econômica estaria em risco a fim de se fazer necessária a prisão do indivíduo, né? O Auri Lopes, então, vai falar o seguinte: tal fundamento foi inserido no artigo 312 por força da lei antitrust,
para o fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, levadas a cabo pela gente, afetam a tranquilidade e a harmonia da ordem econômica, seja pelo risco de reiteração de práticas que ferem perdas financeiras vultuosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações. Então veja, a ideia foi proteger a economia do país, né? A economia não necessariamente do país, mas a economia daquela federação, daquele município, daquele estado, né? A ideia foi essa, certo? Então, a questão da ordem econômica, né? É verdade, a proteção à ordem econômica está tutelada pela Constituição Federal, no artigo 170, né? Aí o Pacelli, ele vai criticar isso. Segundo ele, é absolutamente inadequada essa questão. Aliás, semelhante modalidade de prisão já foi incluída pelo artigo 312, na chamada antitrust, que cuida de ilícitos administrativos e civis. Se, no entanto, o fato de o acusado encontrar-se em liberdade puder significar risco à ordem econômica pela possibilidade de repetição de condutas e, assim, de ampliação dos danos, a questão poderia facilmente deslocar para a proteção da ordem pública. Até porque é um conceito absolutamente aberto, né, pessoal? Mesmo aqui, o sequestro e a indisponibilidade dos bens poderiam ser medidas. Veja, se estamos protegendo aqui uma questão econômica, uma questão financeira, vamos imaginar, ainda que a gente fale aqui em desvio de verbas vultuosas da saúde, por exemplo, né? Vamos imaginar que um empresário que iria vender ali produtos para a saúde, equipamentos, até questão de respiradores, digamos assim. Um determinado empresário lá ia vender respiradores e colocou valores absolutamente maiores naquela licitação, de forma que houve um rombo, né, na economia, seja estadual, federal, não importa. Veja, estamos falando aqui de questões patrimoniais, né? Tudo bem, dinheiro da União? Sim, mas questão patrimonial. Ora, dentre as cautelares, nós temos as cautelares pessoais e cautelares reais. O que é cautelares reais, pessoal? Aquilo que tem a ver com patrimônio. Ora, por que não decretar a disponibilidade do bem daquele sujeito em vez de lidar com a liberdade dele? Ao meu ver, o patrimônio, seja da União, do Estado, do município, estaria muito mais assegurado com a indisponibilidade dos bens dele. Seja tornando indisponível o seu imóvel, sua conta bancária, dentro dos limites, né, logicamente. Mas se a questão é meramente patrimonial, se houve um rombo ali da economia, como que a liberdade do sujeito vai restabelecer isso? Né? Então é um critério muito problemático isso. E aqui cabe inúmeras indagações. Ao meu ver, a única possibilidade de uma prisão do sujeito para garantir a ordem econômica é se ele solto, ele poderia continuar desviando. Mas aí é uma análise totalmente futurística, não? Né? Então é bem problemático. Eu preciso de para que isso seja possível, eu preciso de um risco veemente. Eu preciso ali de dados concretos. Vamos lembrar que, principalmente com a reforma de 2019, toda a prisão preventiva ela precisa estar fundamentada em dados concretos, né? Então é isso que a gente estava falando, né? Quais seriam as hipóteses de aplicação de prisão preventiva sobre esse fundamento? Um banqueiro, um empresário, um investidor, né? Como que esses sujeitos, como que em sede de cognição sumária, um sujeito que estivesse praticando crimes contra a ordem econômica deveria ser mantido preso para cessar sua empreitada criminosa? Então é aquela questão, uma análise futurística de que ele continuaria solto, trazendo um risco à ordem econômica, que ele continuaria desviando valores, não sei, né? Então é bem problemático isso. Outro requisito, gente, conveniência da instrução criminal. Aqui é um pouco mais concreto, né, gente? O que a gente quer aqui? Garantir o processo ou a investigação. O intuito aqui é assegurar o quê? A colheita de prova.
seja indiciária, né, em sede de investigação, seja em juízo mais casuístico, em sede de instrução. Então a ideia aqui nada mais é do que a tutela da prova, né? A gente quer obter elementos concretos acerca daquela corrente delitiva. Então, quando a gente fala em conveniência da instrução criminal, é o sujeito que está coagindo testemunha. É o sujeito que está se furtando aos atos do processo. É o sujeito que está acabando com as provas. É o sujeito que tacou fogo. É o sujeito que pegou o chip do celular pelo e-mail e mandou embora. Fez a Apple apagar os seus dados no celular. É o sujeito que veementemente vem praticando atos que prejudicam a colheita de prova, né? Aqui eu coloquei um julgado. Observa-se que há fundamentação idônea quanto à conveniência da instrução criminal. Por quê? O recorrente ocultou a arma de fogo e promoveu a adulteração de características da motocicleta utilizada para a prática do crime, na clara tentativa de dificultar sua identificação e elucidação da prova. Então veja, conveniência da instrução criminal, dados concretos que relacionem a dificuldade na colheita ou na manutenção e investigação da prova. A gente quer a rigidez da prova, né? Ameaça testemunha também, né? E sobre a aplicação da lei penal, pessoal? A aplicação da lei penal é quando o cara não tá nem aí pra investigação, não tá nem aí pra processo, né? É o sujeito que fugiu, é o sujeito que também pode ser considerado sujeito que não comparece a nada, né? Então é o sujeito que tá com tornozeleira, não respeita o horário da tornozeleira, de forma que a tornozeleira se torna insuficiente, de forma que seja necessária a substituição dessa cautelar para uma mais grave, no caso uma preventiva, né? Então a garantia da lei penal permite que haja imposição da prisão preventiva para evitar a fuga do agente e fazer com que a sentença não se torne inócua. Veja, se o cara tá fugindo, se o cara não obedece àquilo que determina a lei penal, é evidente que não vai respeitar o que for determinado em sentença. Evidente não. Continua aqui numa análise futurística, né? Deve haver um suporte concreto, evidente, né? Há um grande risco. Então aqui um caso desse, ó. Garantia da aplicação da lei penal, fuga do distrito de culpa. Normalmente a gente vê esse fundamento utilizado quando o cara fugiu ou quando o cara nitidamente não comparece aos atos, né? Não vai lá em cartório, por exemplo, ele foi possibilitado com que, em vez da prisão, ele tivesse que comparecer em juízo. Ele não compareceu nenhuma vez em juízo. Ou o cara tá com tornozeleira, ele fica se evadindo do local permitido. Casos assim em que ele descumpre alguma medida, né? No caso de quando outra cautelar foi aplicada e acaba descumprindo em algo relacionado a isso, ou quando de fato o cara não tá aqui, o cara fugiu, enfim. Então, normalmente, esses casos que se relacionam com garantia da aplicação da lei penal, tá? Essas eram as exigências fáticas. Agora, as exigências normativas. Então, além disso, a gente precisa também dos requisitos 313. O que vai dizer? Gente, não é qualquer crime que é passível de prisão preventiva. A gente precisa o quê? Crimes dolosos. Então, via de regra, a gente não prende preventivamente o cara que comete um crime culposo. Então, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Veja, no caso de um crime ali, pequeno, cuja pena máxima seja 2 anos, cabe prisão preventiva? Não! Também é possível, se tiver sido, aqui ou, tá? Entendam, ou, né? Não é necessário a incidência dos 3 concomitantes. Pode ser um ou outro, ou todos eles, né? Evidente. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, a sentença transitada em julgado.
Então, se ele já foi condenado por um crime doloso, né? Se o crime envolver violência doméstica, isso daqui foi acrescentado recentemente. Se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, é preciso, primeiro, que seja um crime doloso, né? Esse crime doloso tem que ter uma pena máxima, pelo menos a pena tem que ser uma pena superior a 4 anos, né? Também, em caso de já ter sido condenado por outro crime, com trânsito em julgado, aqui, por outro crime doloso, tá? Em sentença transitada em julgado. Também, se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, né? Para proteção das medidas de urgência, né? Então, aquelas medidas ali de urgência decretadas em 24 horas, sabe? Então, para a garantia delas, é possível também a prisão preventiva, tá? Então, não se admite prisão preventiva para crimes culposos, crimes que não prevejam pena privativa de liberdade, né? Ou seja, aqueles que prevêem apenas prisão simples não é possível, ou multa, né? Também não é possível prisão preventiva, até porque extrapola a proporcionalidade. Crimes com pena abstrata inferiores a 4 anos, exceção. Caso de crime de associação criminosa, sequestro e cárcere privado, aqui é possível, embora a pena deles seja inferior, o próprio dispositivo legal assevera essa possibilidade. Então, associação criminosa, sequestro e cárcere privado, artigo 288 e 148 do CP possibilitam a prisão preventiva, embora não com crime superior a 4 anos, com pena superior a 4 anos. E no concurso, quando a somatória ultrapassar 4 anos. Professor, eu vi esses dias que um sujeito ele estava preso porque ele cometeu ameaça. Pera, mas outro delito também. Então, foi lesão corporal junto com ameaça, ou ameaça e uso de arma e munição. O caso que eu passei para vocês é bem interessante no que tange a isso, porque a somatória dos crimes, eles ultrapassam ali 6 anos, salvo engano. Então, ele tem uso de arma de uso restrito, disparo de arma de fogo, enfim, vários tipos penais, né, e que somando ultrapassam ali os 4 anos. Então, aí é possível, né, junto com uma ameaça, junto, né, que vários crimes pequenos somando formam um grandão. Aí é possível a decretação da prisão preventiva, tá? Fechamos prisão preventiva. Dentre as cautelares, é evidente a mais importante, né? E deem uma lida aí no caso que eu passei para vocês, para que vocês achem o erro, né? Quem tiver tempo e disposição, vê o processo inteiro, que não pelo menos dá uma lida na sentença, para que vocês vejam que tem bem a ver com a nossa matéria. Beleza? Tchau, gente. Bons estudos.